Quem foi Nicodemos? Na história da vida de Jesus, Nicodemos aparece como uma figura muito interessante. Nos ministérios de Jesus, na Galileia, na Samaria, na Judéia, por onde ele passou, os seus maiores adversários, antagonistas da sua missão, foram os fariseus. Nicodemos era o chefe, o nasci, como se diz em hebraico, o dirigente do grupo dos fariseus. E no capítulo 3 do Evangelho de João, fala-se do famoso diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos procura Jesus para não se comprometer com os judeus à noite em Jerusalém e o saúda como se o respeitasse profundamente. Porque ele diz, Rabi, ou seja, meu mestre, sabemos que tu vens da parte de Deus, porque ninguém podia ou poderia fazer as coisas que tu fazes se Deus não estivesse com ele. A referência, ou melhor, a reverência de Nicodemos a Jesus denota que ele respeitava Jesus. Porque como fariseu, existia e existe natural uma recomendação que ai daquele que não der ouvidos a um profeta. Então Nicodemos conhecia a história de Jesus e o aceitava como um profeta. Por isso que ele o saúda nessa condição de respeito, chamando inclusive de mestre. E no capítulo 19, versículo 29 do Evangelho de João, José de Arimateia, quando vai providenciar o sepultamento de Jesus, se surpreende com a chegada de Nicodemos, com aloés, com mirras, com perfumarias caríssimas, numa sexta-feira, véspera do Shabat, quando todo judeu, na condição dele, estaria reunido para receber o Shabat, que seria a festa do dia seguinte, e o Shabat de Páscoa. O Yom Tov, o dia especial, como ele chama, além de ser um Shabat, era também um sábado de Páscoa, um Pessach. Eram duas festas juntas. E Nicodemos largou tudo para ir ao encontro de Jesus, para ungir o seu corpo, algo que tornava qualquer judeu, qualquer sacerdote, qualquer pessoa impura. Então nós vemos como esse homem prestigiou e reverenciou Jesus. Depois dos encontros de Nicodemos com Jesus, a sua vida mudou. A sua condição de chefe dos fariseus passou a ser diferente. Ele largou tudo, porque depois ele confidencia a José de Arimateia que Jesus era um justo, era um homem diferente. Ele não participou do julgamento de Jesus no grande sinédrio, e ainda escreveu um evangelho chamado Evangelho Apócrifo de Nicodemos, que fala do julgamento de Jesus e da sua descida aos umbrais, ou ao Sheol, ou ao mundo inferior, como está lá no capítulo 3, versículo 18, da segunda carta de Pedro. Nicodemos foi alguém bem diferenciado. Foi um fariseu autêntico, ortodoxo, mas que naquele momento que ele conheceu Jesus, a sua vida mudou. Inclusive o famoso diálogo de Jesus com Nicodemos sobre reencarnação é um dos melhores e maiores registros que nós temos no Evangelho de João. Foi um homem íntegro, autêntico, que não desprezou a importância que representou a passagem de Jesus entre nós. Foi aquele que buscou reconhecer Jesus, estudar, trocar ideias com ele, porque ele o reverenciava como uma autoridade. Então é importante conhecer a vida desse homem. É importante, dizem que ele era inclusive parente de Flávio José, que era um homem rico, mas que depois, segundo alguns estudiosos, deu tudo que era seu aos pobres.
deixando, inclusive, a sua filha, segundo alguns historiadores, foi vista apanhando espigas de cevada e milho nas cocheiras dos cavalos para comer. Tamanha a situação que tornou-se a sua vida de humildade, de necessidade, trocando o material pelo espiritual, começando a entender, como dizia Jesus, meu reino não é deste mundo. Inscreva-se no nosso canal e envie as suas perguntas, que nós teremos todo o prazer de estudar com você. Reflita sobre tudo isso. Obrigado e muita paz. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do Espiritismo no Brasil e no mundo.